Olá, muito bom dia a você internauta que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Iniciamos a nossa programação de boletins agora para atualizar as informações relativas ao mercado do petróleo. Mercado esse que tem oscilado bastante nos últimos dias. A gente teve a mais recente informação, né, impactando os preços relacionada aí ao corte de produção por parte da OPEP e seus aliados. Algo que mexeu bastante com o mercado aí nos últimos dias. Hoje a gente tem curtas oscilações sendo registradas nesta manhã, tanto para o WTI quanto para o Brent, mas é importante a gente analisar o contexto desse mercado dos últimos dias e, mais do que isso, a gente tentar trazer as perspectivas para as próximas semanas. E para isso, então, eu converso agora ao vivo com o Thiago Davino, que é analista de mercado da Agrinvest. Thiago, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui novamente do Notícias Agrícolas, atualizando os nossos internautas. Bom dia, Jonathan, ao pessoal do Notícias Agrícolas, aos ouvintes. E vamos conversar do petróleo, né? Muita volatilidade, mexendo mais de $10 entre máximas e mínimas em um mês. E aí isso trazendo dor de cabeça para os investidores também, né? Certamente, né, Thiago? Hoje, por exemplo, a gente tem um dia com curta oscilação, né? Os preços subindo ali 0,10%, 0,15%, o WTI cotado em cerca de $80 o barril e o Brent cotado em cerca de $85 o barril. Mas a gente teve preços bem mais baixos nas últimas semanas, o mercado chegou a operar em cerca de $60 o barril, porque a gente teve ali, né, aquelas preocupações relacionadas ao sistema bancário, primeiro dos Estados Unidos e depois da Europa. Vamos começar nessa ordem, a gente falando sobre a queda dos preços diante desse cenário aí envolvendo o sistema bancário, para a gente chegar até a atualização mais recente da OPEP+, porque tem tudo a ver com essa queda e esse nível de preço e os Estados Unidos ali, de alguma forma, se posicionando em relação às compras, não é isso? Perfeitamente, Jonathan. Nós tivemos aí, no meados do mês passado, o estouro da crise bancária com a falência de 3 bancos norte-americanos. Isso trouxe um grande receio aos investidores com relação a uma crise de liquidez bancária ao redor do mundo e que isso poderia limitar fortemente aí a oferta de crédito e, consequentemente, que impactaria a demanda por commodities. Por conta disso, o petróleo deu uma forte queda ao longo do mês passado, chegou a bater na mínimas aí de $64 o barril de petróleo, porém, com uma forte ação conjunta e rápida dos bancos centrais norte-americanos, dos bancos centrais dos países desenvolvidos, houve uma percepção de que a crise bancária ela ainda tem risco, mas ela está mais sendo como passageira e muito distante da crise bancária que nós tivemos lá em 2008. Isso o mercado já tinha uma visão, né, que não era igual à crise de 2008, mas gera aversão ao risco, gera incertezas, incertezas levam os investidores a saírem de ativos de risco, como commodities, e o que acabou provocando uma derrocada do preço do barril do petróleo. E aí começou a história, porque os Estados Unidos, como eu vinha comentando com vocês anteriormente, eles vinham sempre falando que abaixo de $72 o barril, eles iam começar a recompor a sua reserva estratégica. Hoje, a reserva estratégica dos Estados Unidos está com o menor nível desde o início da década de 80, pós-segunda crise do petróleo. E os Estados Unidos não começou a comprar. Pelo contrário, trouxe junto os integrantes do governo anunciando que não, ia esperar mais um pouco, mesmo com o preço do nível que eles queriam, eles iam retardar, esperar um pouco mais para recomprar, tentando trazer mais pressão de baixa para o preço do barril do petróleo para comprar o mais barato possível. E aí, nesse final de semana, a OPEP veio com seu contra-ataque. Vocês não compraram quando estava barato, então, como vocês tinham prometido, então quem vai dar suporte ao preço do mercado aqui sou eu. E foi, e cortou 1.135 mil barris diários a sua produção a partir de maio. Ou seja, então, né, Thiago, esse posicionamento, a gente olhando em termos de equilíbrio do mercado, ele, de alguma forma, não representou algo que tivesse, né, de fato, que se explicasse, né, de fato,
para haver esses cortes. Ele foi mesmo, de alguma forma, uma retaliação ali diante do cenário de mercado, não é isso? Perfeito, porque o mercado todo trabalhando com uma perspectiva de um forte suporte de preço na casa de US$ 70, esperando que os Estados Certo. Unidos viessem comprar para recompor suas reservas, e isso ia criar um piso para o preço do petróleo. Como os Estados Unidos não entrou, a OPEP, que esperava essa intervenção, essa compra, essa demanda americana, ela falou: bom, se você não vai dar o suporte ao preço, quem vai dar o suporte ao preço aqui sou eu. E vou cortar a oferta para gerar um piso, né? Eu não acredito que o petróleo vai conseguir se sustentar no curtíssimo prazo a 80. Eu acho que ele volta um pouquinho para baixo, porque a gente está numa sazonalidade de baixa do barril do petróleo, mas não vai voltar abaixo da casa dos US$ 70, como chegou a trabalhar lá em março, né? Então, é um pouco de retaliação, sim, por parte da OPEP em relação aos Estados Unidos não ter cumprido o que tinha informado ao mercado no segundo semestre do ano passado. Certo. Você comentou então em relação aos preços, né? Você não acredita que os preços devem se manter aí nesses patamares, ou avançar mais, né, em relação aos US$ 80 o barril. Queria que você explicasse para a gente por que você acredita isso. Tem a ver com a questão econômica. Hoje, por exemplo, nós tivemos dados fracos relacionados à economia norte-americana sendo divulgados também, né? Então, é um cenário que preocupa em termos de demanda também, né, Thiago? Exato. Até um mês atrás, Jonathan, o mercado ele vinha na linha que dado bom é dado ruim e dado ruim é dado bom. O que isso significa? O mercado queria ver dados fracos da economia americana para gerar a oportunidade para o Fed parar de subir os juros. E essa semana, a gente teve uma série de dados fracos. E o mercado passou a fazer a leitura que dado ruim é dado ruim, porque aumentou o temor de que a maior economia do mundo está caminhando para uma recessão. Tivemos dados de mercado de trabalho ontem bem abaixo do esperado, dados do setor de serviços bem abaixo do esperado, e aí traz de novo o temor de que a economia americana está caminhando para mais uns 2, 3 meses estar entrando em recessão. E aí, quando a gente fala em recessão na maior economia do mundo, subentende menor demanda por petróleo. Consequentemente, não há espaço para o petróleo avançar nesse curto prazo. O petróleo tende a voltar a subir quando ele está na sua sazonalidade de alta, que vai a partir de junho, julho e agosto, que é o período de férias do hemisfério norte, aonde ocorre o maior consumo por gasolina. Mas, por hora, no curto prazo, olhando abril, olhando maio, se não fosse essa ação da OPEP, é bem possível que a gente estaria voltando a ver o dólar tentando romper para baixo o piso dos US$ 70. Tá? Então, eu não vejo uma expectativa do petróleo ainda subir no curtíssimo prazo, olhando próximos 45 dias, por conta dos números enfraquecidos da economia americana. E, além disso, a China não está tendo a recuperação, a retomada do crescimento, como se esperava com o fim da Covid-0. Então, a demanda global ela tende a prevalecer como fundamento ao longo das próximas semanas. Perfeito, Thiago. Bom, queria saber também, em termos de demanda, informações relacionadas à China, porque a gente tinha, né, as preocupações nos últimos meses, mas a sensação que eu tenho é de que o mercado já está mais tranquilo, podemos dizer assim, com a demanda chinesa, né? A movimentação de pessoas por lá aumentou consideravelmente desde aquela flexibilização maior das restrições, a entrada de mais pessoas no país. Há alguma preocupação do mercado neste momento em relação à China? É, o mercado esperava que a retomada seria muito rápida da demanda na China, como ocorreu no Ocidente. Quando o Ocidente acabou, ele eliminou todas as medidas de restrições de mobilidade social, o consumo voltou muito rápido no Ocidente, o que acabou até proporcionando essa disparada da inflação. Na China, ela voltou em compasso bem mais parcimonioso, bem mais comedido, até porque ainda era inverno na China, as pessoas ainda com receio de serem contaminadas, então ainda não estavam frequentando os espaços fechados. Agora, com a entrada da primavera lá naquele país, pessoas estão começando a se sentir mais confiantes e se espera que a recuperação continuará, mas ela está sendo num ritmo menor do que era esperado e comparado ao que tivemos no Ocidente. Mas a China hoje até divulgou nessa madrugada alguns indicadores de atividade e teve bons números, até superou um pouquinho as expectativas
dos analistas. Vamos ver se a China começa realmente, de fato, principalmente entrando no verão, naquele país, que ela possa vir realmente a ter uma demanda, uma forte retomada da demanda interna lá no gigante asiático, e com isso a demanda por petróleo voltar a aquecer, a China que é o maior importador da commodity. Perfeito, Thiago. Bom, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco mais sobre as perspectivas de médio, longo prazo. Você até trouxe algumas informações, mas queria avançar um pouquinho mais nisso. Você deu a sua visão em relação ao mercado no curtíssimo e curto prazo, né, em relação a patamar de preço, mas você mencionou também da possibilidade de o mercado de alguma forma voltar a subir no segundo semestre, que é aquela temporada de férias no hemisfério norte. A gente tem, claro, um ganho maior em relação ao consumo e é claro que isso pode movimentar bastante os preços. A gente pode ver o mercado do petróleo voltar a subir ao longo do segundo semestre deste ano, de 2023, e o patamar de 3 dígitos é irreal ou ainda é possível de voltar a ser visto? Não é irreal, ele é possível sim, por quê? No curto prazo a gente tem esse problema aí, dos Estados Unidos vai entrar numa recessão ou não, isso aí tira um pouco o fôlego, foi até o que está impedindo o petróleo a passar dos $80, né? Ele bateu $80 e travou ali. Porém, como a economia americana está caminhando realmente para uma forte desaceleração e pode vir para uma recessão, o Banco Central norte-americano deverá, na reunião de maio, parar de subir a taxa de juros, ou, no pior cenário, fazer o último aperto monetário naquele país. E, posteriormente a isso, o mercado já começará a buscar, ele já está fazendo isso, na verdade, nesse momento, quando que o Fed vai começar a reduzir a taxa de juros. E isso é baixista para o dólar. E aí temos aquela relação inversa, dólar para baixo, commodities para cima. E o petróleo é uma das que mais se beneficiam com depreciação do dólar. Então a gente tende a ver, principalmente a partir da virada do primeiro para o segundo semestre, além do consumo maior, especialmente por gasolina, por conta das férias no hemisfério norte, nós vamos ter também, muito provavelmente, uma continuidade da depreciação do dólar ao redor do mundo, diante da expectativa de que o Fed vai começar já, até o fim do ano, ele deve começar a reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos. E isso é baixista para o dólar. Sendo baixista para o dólar, o petróleo pode engatar uma alta, muito mais até por conta desse fator queda do dólar do que propriamente consumo. E esse seria um fator que pode trazer, sim, o petróleo, se não para $100 o barril, mas para cima de 90, 95 lá no segundo semestre desse ano. Tá? Há uma expectativa, sim, de depreciação da moeda americana ao longo de 2023, por conta dessa mudança de cenário do Fed, de vez ser mais agressivo, ele vai ser vai buscar estimular mais a economia, até por conta da crise bancária, que tivemos aí recentemente também. Então, isso seria baixista para o dólar. Né? Como a gente acompanhou lá na crise de 2008, né? Estourou a crise, a recessão da economia americana, levou uma disparada do dólar, depois o dólar devolveu toda a alta que ele tinha acumulado no período e o dólar voltou a disparar naquele momento. Então eu diria que uma queda do dólar ao longo de 2023 seria o principal fator para poder trazer o petróleo próximo da casa dos 3 dígitos, quando olharmos ali para julho e agosto. Perfeito, então, Thiago. Vamos acompanhando tudo isso. Sempre que tiver novidades aí da Agriinvest, conte com a gente por aqui para a gente atualizar todas as informações. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista e por disponibilizar aí o seu tempo para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Né? A grande certeza que a gente tem para o cenário do petróleo é que ele vai continuar bastante volátil, né? Numa grande montanha-russa, refletindo todos esses fatores, né? Cenário macro, economia americana vai entrar em recessão, não vai, dólar perdendo valor, né? Ele já caiu 10% nos últimos 5 meses, o dólar lá fora. Então, tudo isso é um fator aí para trazer muita volatilidade. Perfeito, Thiago. Vamos acompanhando tudo isso, então. Um bom dia a todos, bons dia. negócios. Bom dia pra gente. E também, né, bom feriado, né? Porque aqui no Bom Brasil. feriado de Páscoa para todos. Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem aí o feriado acontecendo. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro.
A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, a nossa programação segue. Fica por aí, a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.